Mas o quê? O que tá acontecendo? Aqui. Esse é um filme neorrealista. O filme O Grito, de 1957, narra a história de um homem que perde a sua alegria ao ser separado de sua amada mulher. Vagando sem rumo, longe de sua cidade natal, emocionalmente e socialmente desconectado, ele vai redescobrir as raízes da vida. Aqui. Que porra é? O que tá acontecendo? Quem é você? Sai daí, eu quero ver o filme. Bom, você vai assistir ao filme, mas antes disso você precisa saber o que é o neorrealismo. Mas antes de você aprender o que é o neorrealismo, você precisa aprender o que é o realismo. O realismo na arte surgiu entre 1850 e 1900, fruto das artes produzidas na Europa. Ele foi influenciado pela industrialização que dominava a época. O homem contemporâneo entendeu que precisava ser realista, tendo uma visão mais técnica e deixando um pouco de lado as emoções humanas. A pintura busca retratar a objetividade com que os cientistas retratavam os fenômenos, esquecendo assim os temas antigos, históricos e a imaginação, sendo parte da criação apenas aquilo que é real. Nesse período que surge a pintura social, que retrata os problemas dos trabalhadores da sociedade contemporânea. Podemos citar dois grandes pintores, Gustavo Courbet, o criador da pintura social, mostrando temas que retratavam o cotidiano, as classes sociais mais pobres e os trabalhadores do século XIX. E também Edward Manet. Suas obras retratavam mais a classe alta da época. Algumas de suas obras foram criticadas por seguir as normas clássicas. Elas ganham luminosidade, inovação e outros destaques. Elas foram as precursoras do impressionismo. Algumas delas foram O Tocador de Pífaro, Almoço no Ateliê e Bar de Folhas Bergère. Ah, tá. Legal, bacana. Posso ver o filme agora? Não, ainda não. Bom, agora que você já sabe o básico do realismo, vamos falar do que realmente importa, o neorrealismo. Além do cinema, o neorrealismo engloba tanto a literatura como a arte no Brasil. A literatura neorrealista teve no Brasil e em Portugal motivações semelhantes, resgatando valores do realismo e do naturalismo do fim do século XIX, com forte influência no modernismo, marxismo e psicanálise freudiana. Já na pintura, o neorrealismo marcou as propostas de pintura do pendor social dos anos 30 e 40, ligada às questões de caráter social e de denúncia, marcada pelo fervor revolucionário comunista, pelas vontades de demarcação das massas. Pintores como Orozco e Rivera, no México, Cândido Portinari, no Brasil, artistas soviéticos e portugueses aproveitaram para gravar em grandes murais. No caso da América Latina, sobretudo, os grandes acontecimentos sociais e históricos que marcaram a época. Tá bom. E quando você vai falar de neorrealismo no cinema? Agora mesmo, meu caro telespectador, vamos lá! O neorrealismo surgiu em 45 e teve fim no início da década de 50 e influenciou muitos outros filmes, mesmo fora da Itália, muito tempo depois de seu término. Logo após a guerra, uma Itália arrasada pelo conflito e com boa parte da população em estado crítico, os cineastas italianos oficializaram um processo que já vinha ocorrendo desde antes da guerra. Mamma mia! Finalmente vamos oficializar com o fim dessa maledita guerra! Mamma mia, finalmente! Em que voltaram seus olhos para a sociedade, sua realidade, suas dificuldades e seus valores, adotando um estilo parecido com o de documentário. Algumas características das filmagens que tornaram o neorrealismo um estilo bastante curioso foram as atitudes de alguns diretores, como utilizaram atores não profissionais que às vezes tinham a liberdade de falar em dialetos locais, como no filme A Terra Treme. Além do costume de filmar nas ruas, não mais em estúdios como Hollywood fazia o tempo todo. A verdade é que, como movimento noir, o neorrealismo também não foi exatamente um movimento pensado e organizado por um grupo unido de cineastas, mas sim uma espécie de orientação estética. Ei, acorda! Eu não acabei ainda. Que foi? Bom, vou continuar. O marco inicial do movimento foi Roma, cidade aberta. Guarda sti vigliacchi, portano giù pure l'ammalati. E il nonno non si è voluto far portare giù, che gli faranno? Seus principais representantes foram Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Luigi Zampa, Giuseppe De Santis e Vittorio De Sica, que produziu o que talvez seja o mais ilustre fruto do movimento, Ladrões de Bicicleta. Vuoi una mozzarella in carrozza pure te?
si stappare. Due mozzarella in carrozza e vino subito. Se ne conta migliare. Mo ci mangiamo ste due mozzarella. Este último representa bem a ideia do neorrealismo. No filme, através da jornada de um homem e de seu filho em busca de uma bicicleta roubada, e produzido de acordo com as regras da estética neorrealista, como iluminação natural e a câmera quase como um espectador. Além dos cenários reais, é retratada uma sociedade injusta e nada solidária, uma crítica ferrenha contra os conformistas que buscam o autoquestionamento por parte da sociedade. Pode-se ver ainda hoje que, apesar de o movimento original ter tido fim por volta de 1955, suas características ainda estão presentes ainda hoje em produções de todo o mundo que mostram a realidade de forma crítica, até mesmo no Brasil. Ah, tá. Posso filme agora? Vai com calma, amiguinho. Bom, agora quem vai falar sobre a influência do neorrealismo em cada país é meu bom e velho amigo Tom. Tom? Cara, o Tom sumiu, ele falou que ia no banheiro e não apareceu mais. Que? Isso é sério? Vai lá procurar ele. Não tá aqui não. 2 horas depois. Qual é, Tom? Você precisa apresentar a sua parte. Quê? Ah, depois eu vou. Caralho, hein? Ah, ô, cheguei. Eu vi essa casa muito louca que eu fiz um Minecraft, mano. Nossa, tá muito foda. Ah, falou. Só chega lá, vai. Quê? 2000 anos depois. Beleza, galera, cheguei. Já tá gravando já? Que agasalho é esse? Ah, era o único agasalho que eu tinha e tá muito frio aqui. Esse ar-condicionado tá sempre no forte. Beleza, pode começar. No cinema, o neorrealismo italiano caracterizou-se pelo uso de elementos da realidade numa peça de ficção, aproximando-se até certo ponto, em algumas cenas, das características do documentário. Ao contrário do cinema tradicional de ficção, o neorrealismo buscou representar a realidade socioeconômica de uma época, mostrando-a muitas vezes sem rodeios. O marco inicial do neorrealismo é de 44 a 45 com o lançamento do filme de Rossellini, Roma, Cidade Aberta, rodado logo após a libertação de Roma, e a paternidade do termo, que possui dúbia possibilidade, a primeira diz que seria de Mário Serandrei, quando chamou de neorrealístico o filme Obsesso, no qual havia sido montador, e a outra possibilidade atribui o termo de Humberto Bárbaro, quando este usou o termo para resenhar o filme Cais das Sombras. Terminando, mas não eliminando, o neorrealismo certamente não desaparece, pois deixa marcas e um legado que perdura até o cinema contemporâneo. E em vários países, é ele que inaugura, por exemplo, o uso massivo e quase onipresente de crianças, como A Culpa dos Pais e Ladrões de Bicicleta, pois a ótica infantil reproduziria uma certa inocência e crueza da análise social, sem a censura instintiva e autoimposta dos adultos. Capturar a realidade sem disfarçá-la, desnudá-la, com cenários naturais e atores locais, velhinhos, trabalhadores humildes, pessoas do povo. Esse era o espírito numa reação sem dúvida, cosmética excessiva predominante no cinema do período fascista. Bom, apesar do neorrealismo cinematográfico estar presente em vários outros países, é importante falar da sua importância na França e Portugal. O cinema da escola do realismo poético francês abandonou o caráter individualista do cinema de autor, até então dominante na cinematografia francesa, assim se tornando a ser valorizado no trabalho de equipe de realizadores, sobretudo os roteiristas, muito trazidos da literatura e do jornalismo. Rapidamente, vou passar para o meu amigo cineasta direto de Los Angeles, Steve Spielberg. Com a vitória da Frente Popular nas eleições gerais de 1936, o país passou a ser governado por uma política de coalizão que unia socialistas, comunistas e radicais, sob influência de Comintern. O cinema, atento a essas mudanças socioculturais, passou a explorar histórias protagonizadas por pessoas marginalizadas, geralmente da classe operária ou delinquentes, que buscavam em vão a ascensão social, imersas em um ambiente cético e pessimista. Realmente, as eleições mudaram tudo. Esse foi Steve Spielberg, diretor de Indiana Jones, E.T., Um Homem Mal Criado, Jurassic Garden e entre outros.
Em Portugal, o veísmo havia decidido abrir mão dos floreiros e ir direto ao ponto. Mas como Riso Amaro, no entanto, aponta para um retorno ao melodrama e ao estrelismo glamouroso, o movimento pôs-se em xeque. O uso indevido de uma estética construída com firmes propósitos contestadores para uma indústria cultural que, no final das contas, servia à manutenção do status quo, decepciona alguns dos mais engajados. Afinal, a batalha foi perdida? O cinema submeteu-se à indústria? Não vale o esforço de tentar despir a sociedade? O cinema como instrumento de mobilização foi percebido logo de início por vários realizadores e forças políticas. Bastaria citar o uso que os soviéticos e os nazistas fizeram dos filmes para corroborar essa afirmação. É discutível, porém, até que ponto esse potencial de influência cultural e ideológica se manteve, se reduziu ou ampliou a partir dessa introdução da televisão como meio de comunicação de massa da década de 1950 em diante. Talvez houvesse, entre os cineastas neorrealistas, um alto grau de ingenuidade em acreditar que simples exposição das mazelas sociais fosse mobilizar a sociedade italiana para uma reforma radical e espontânea. Não basta conhecer um problema para querer resolvê-lo. Ao mesmo tempo, não há como negar, por exemplo, a alta penetração que as esquerdas críticas tiveram entre os trabalhadores italianos na pós-guerra. Impossível desligar esse fato, nessa época, do comprometimento crítico da arte e da cultura. Os realizadores de um filme, quando inseridos numa indústria cultural que serve ao modo de produção capitalista, pode não perceber que seu papel de doutrinadores, ou, se percebem, não combate o sistema ao qual pertence. Por outro lado, mais do que claro que o cineasta que identifica esse sistema e decide nadar contra a corrente tem noção exata do seu alcance e é consciente da sua capacidade de mobilizar através da exposição pública do seu trabalho. Ele é, ao mesmo tempo, artista e comunicador e o produto audiovisual tanto seu suporte artístico como sua mídia. Analogamente, o cineasta e o designer gráfico são ambos, em última análise, comunicadores visuais, convergindo nos fins e divergindo nos meios. No Brasil, o neorrealismo não teve tanta relevância, mas é importante citar o filme Fome, de 1929, produzido e dirigido e estrelado por Olímpio Guilherme, considerado a primeira produção brasileira da corrente neorrealista. E agora, meu telespectador, está pronto para ver um filme neorrealista? Sim! Tem certeza que está pronto? Sim, 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 sim! Então vamos! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.